E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia e também professor de biologia do cursinho da UEL, o CPV, tá? Então vamos aqui continuar a nossa série de videoaulas, onde basicamente a gente vai estar resolvendo exercícios, né, de vestibulares e aplicando alguns conhecimentos, beleza? Então olha só, eu vou começar resolvendo um exercício aqui sobre os nematelmintos, tá? Na realidade, a gente vai falar sobre as doenças, tá bom? Doenças, tá? Principalmente sobre nematelmintos. Então vamos resolver esse exercício aqui da UEL, beleza? A UEL certa vez disse: estudando-se o ciclo de vida de um verme parasita do ser humano, obtiveram-se os seguintes dados. Aí aqui esse dado primeiro aqui, ó. Os ovos do verme são eliminados com as fezes do hospedeiro. Aí depois, aqui, né, outra informação sobre o verme que eles estavam estudando. Os ovos eclodem sobre a terra úmida, liberando larvas que penetram ativamente na pele do ser humano. E aqui, ó, informação 3. As formas adultas desse verme vivem no intestino delgado do ser humano, né? E aí, depois de dar essas três informações, a UEL vem e fala: esses dados indicam tratar-se da espécie e quer saber qual dessas espécies aqui de verme, tá? Tá se tratando a doença a qual a questão deu os dados. Então vamos lá. Letra A, né? Será que é a Tênia saginata? Quem que é a Tênia saginata, gente? A Tênia saginata é essa última aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Essa daqui, tá? Ela é a causadora da teníase, beleza? Da teníase, tá? Popularmente conhecido como solitária também. Será que é ela? B. Ascaris lumbricoides. Quem que é, né? O verme Ascaris lumbricoides. É esse aqui, ó. Ascaris lumbricoides. Causador da ascaridíase, beleza? Causador da ascaridíase, mais conhecido como lombriga. Ou será que é C? Enteróbios vermiculares. Quem será, né, que é esse enteróbios vermiculares? É esse aqui, pessoal, ó, tá? Causador da enterobiose. Enterobiose, beleza? Ou será que é D? Esquistossoma mansoni. Quem é o esquistossoma mansoni, né? O esquistossoma mansoni, pessoal, é esse daqui, ó, tá? Esse aqui é o esquistossoma mansoni. Causador de ninguém mais, ninguém menos que a... Deixa eu escrever aqui de ladinho. Esquistossomose. Deixa eu colocar aqui, continuar aqui embaixo. Esquistossomose, beleza? Esquistossomose, popularmente conhecida aí como elefantíase, tá? Esquistossomose. Ou será que é E, ancilostoma duodenale? Ancilostoma duodenale é o que sobrou, né? Esse daqui, ó, tá? O ancilostoma duodenale é o causador da ancilostomose. Ancilostomose, beleza? Ancilostomose também conhecido como amarelão, tá, gente? Amarelão. E quem que é, né, o verme que tem essas três características aqui, né? Quem será? E o verme, pessoal, a resposta para essa questão que tem essas características é o ancilostoma duodenale, tá? É esse camaradinho aqui, causador do amarelão da ancilostomíase ou ancilostomose, tá? Mas como que a gente pode matar uma questão sobre o ancilostoma duodenale e ancilostomose? Olha só, pessoal. Olha que informação muito importante aqui no 2, ó. Os ovos eclodem sobre a terra úmida, tá? Começou a falar de terra, de verminose, de vermes, já fica ligado porque pode ser ancilostomose. E aí continua, ó, liberando larvas que penetram ativamente na pele, tá? Então, pessoal, falou de terra úmida, falou que a larva estava na terra e que penetrou no ser humano, é a ancilostomose amarelão, tá? E o Jacatatu tinha amarelão, tinha ancilostomose. Jacatatu é um personagem lá do Monteiro Lobato. Esse personagem ele tinha amarelão, né? Porque ele andava descalço, né? Então o ancilostoma duodenale penetrou em sua pele enquanto ele andava descalço. Fechou?
E aí, só para cunho de curiosidade também, né? O causador da esquistossomose e da teníase, né? Ou seja, o esquistossoma mansoni aqui e a tênia saginata não são nemateumintos, tá? São plateumintos. Os plateumintos são vermes achatados, tá? Não redondinhos. E aí todos os outros aqui, ó, ascaris lumbricoides, enteróbios vermiculares e ancilostoma duodenale, esses sim são nemateumintos, ou seja, esses são vermes cilíndricos, beleza? Então, vamos agora estudar um pouquinho sobre o filo molusca a partir desse exercício. Para ser mais específico, vamos falar um pouquinho sobre as características mais gerais desse filo, né? Então, vamos lá. A VUNESP certa vez falou: o mexilhão dourado, Limnoperna fortunei, e esse é o nome científico desse mexilhão dourado aqui, tá? Nome científico. É uma espécie exótica, ou seja, que veio de fora, né? Originária da Ásia, que chegou ao Brasil junto com a água de lastro de navios. Trata-se de um molusco no mesmo grupo das ostras, então é do mesmo grupo das ostras, viu, galera? Que se alimenta de partículas em suspensão filtradas na água e que vem causando impactos na comunidade de bentos, né? Que será que é essa comunidade de bentos, né? Comunidade de bentos, pessoal, o que são bentos, né? Os bentos são os animais que vivem no substrato, ou seja, lá no chão, tá? De rios, lá no chão, no substrato de mares, de oceanos, beleza? Tá bom? Continuando aqui, ó. Considerando o texto, analise as 3 afirmativas a seguir. Então, tem aqui a afirmativa 1, 2 e 3. E, galera, essa questão é muito a carinha da UEL. A UEL adora afirmações 1, 2 e 3. E depois ela vem aqui embaixo com as alternativas. Então, é bem a carinha da UEL, tá? Então, alternativa 1. Uma comunidade de bentos refere-se a um conjunto de espécies que se movimentam ativamente ou passivamente em um ambiente aquático. Gente, é mentira. Os bentos, eles vivem no substrato. Substrato são animais que vivem no chão do ambiente aquático, tá? Bentos. Quando ele fala aqui, ó, animais que se movimentam ativamente, esse daqui a gente chama de nécton, tá? São os néctons. Por exemplo, um tubarão é um nécton, ele se movimenta ativamente. Ou passivamente, animais que pode ter uma movimentação, mas que dependem do fluxo da água, que seguem o fluxo da água, são animais que a gente chama de plânctons, tá? Plânctons. Então, pessoal, saber o que é animais bentônicos, animais nectônicos ou animais planctônicos é importante para a prova da UEL, viu? Não vá para a prova da UEL sem saber o que é animais planctônicos, plânctons, bentons e néctons, tá? Então, não, essa daqui tá errada. Então, toda que tem um, ó, a A tá errada, a D tá errada. Continuando aqui, 2. O mexilhão apresenta rádula. E o que é a rádula? A rádula é uma língua raspadora. É uma língua raspadora. E quem apresenta rádula não são os mexilhões, são os gastrópodas, tá? Os gastrópodas. Como, por exemplo, né, os caracóis, né? Enfim, eles apresentam a língua rádula, né, para poder se alimentar. E o mexilhão não é um gastrópoda, logo não apresenta rádula. E essa 2 aqui, ela está errada. Então, a B está errada e a E também. Então, a gente aqui, alternativa certa, alternativa C. Mas vamos ler aqui o terceiro, né, para ver. Esta espécie é um molusco, é verdade, é um molusco e, na realidade, é um bivalve, tá? Por que é bivalve? Porque apresenta 2 válvulas. Vamos ver se ele falou isso? Aqui. Esta espécie é um molusco que apresenta uma concha formada por
duas válvulas. É verdade, gente. Os bivalves apresentam uma, duas válvulas conectadas por um ligante aqui, tá? Como, por exemplo, as ostras. Como, por exemplo, os mexilhões. Fechou? Então, alternativa C para esta questão. Resolvendo agora uma questãozinha, né, sobre os anelídeos, né? Quando a gente pensa em anelídeo, a gente primeiramente tem que lembrar de quem? Das minhocas, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre importância ecológica e também sobre metameria nessa questão, tá? Então, olha só. ETEC 2016 disse: os vegetais precisam respirar. Para tanto, eles absorvem gás oxigênio do ambiente. Essa absorção ocorre principalmente através de suas folhas e de suas raízes. É verdade. Até agora é botânica, não é zoologia. Vamos continuar para ver onde vão falar de anelídeo aqui nessa questão. Assim, o solo precisa ter certa quantidade de ar para que as raízes possam absorver o gás oxigênio. É verdade, precisa de ar, né? Considerando esse aspecto, podemos afirmar que as minhocas, anelídeo, minhocas, prestam um importante serviço ecológico, pois contribui para o arejamento, entrada de ar, arejamento do solo. Pessoal, as minhocas elas realmente têm essa função, né? Elas exercem essa função que é um serviço ecológico, né? De aumentar o arejamento nas raízes. Muito legal isso. Continuando. As minhocas estão sempre cavando túneis e revolvendo, mexendo, né, a terra à procura de restos orgânicos dos quais se alimentam, deixando a terra fofa e arejada. Olha que incrível. Além disso, esses túneis facilitam a drenagem da água da chuva, ou seja, a entrada de água da chuva, a drenagem, a entrada de água da chuva no solo. Vamos continuar. Em solos muito duros, normalmente não há minhocas, principalmente porque ali elas não conseguem cavar as suas galerias, né, os seus túneis. Não existindo esses animais, a terra terá menos humus. O que é humus, professor? Humus é resto de matéria orgânica que fica no solo, né, que deixa o solo mais fértil. E menos gás oxigênio também haverá, né? E, portanto, oferecerá menos recursos para a vida vegetal. Olha que legal, né? Como que as minhocas precisam dos restos vegetais para se alimentar e os vegetais precisam das minhocas, né? Para poder fazer a respiração das suas raízes de forma mais eficiente, né? E aí, ó, sobre esses animais é correto afirmar que, letra A, são invertebrados. Verdade, são invertebrados, não apresentam vértebras, né? De vida parasitária. Não, gente, não, 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 não. As minhocas não são parasitas, tá? São animais de vida livre, como as lombrigas e sanguessugas. Verdade, lombrigas e sanguessugas são parasitas, tá? Mas as minhocas não, beleza? Lembrando que as lombrigas são nemateumintos, né? Nemateumintos, as lombrigas, vou fazer um N de nemateumintos, e as sanguessugas são anelídeos, né? Assim como as minhocas, tá? B. Então, a A tá errada. B. Possuem corpo cilíndrico, verdade. Não segmentado, mentira, são segmentados. Essa palavra não aqui tá errada, tá, gente? Por isso tem que ler a questão com muita calma. E respiram por meio de brânquias. Mentira, não respira por meio de brânquias, não. A respiração é cutânea. O que é respiração cutânea, professor? É uma respiração pela pele. Se liga nisso, viu, gente? Isso pode ser questão de prova, tá? C. Favorecem a agricultura, verdade, pois produzem gás oxigênio. Animal não produz gás oxigênio, animal consome gás oxigênio. Quem produz gás oxigênio são os seres vivos que fazem fotossíntese, como por exemplo as plantas, né, e as algas, tá, gente? Beleza? Então não, mentira. Mas vamos continuar aqui. Produz gás oxigênio, mentira, necessário à respiração das raízes dos vegetais. Mentira, mentira, mentira. O oxigênio que a planta respira, né? Parte dele vem da sua própria fotossíntese, beleza? Então, mentira isso aqui. C, mentira. D.
Sintetizam a matéria orgânica. Não, gente. Quem sintetiza a matéria orgânica, ou seja, produz o seu próprio açúcar, são as plantas ou os animais fotossintéticos, os animais autotróficos, né, que produz a sua própria matéria orgânica, seu próprio alimento. Mentira! De que necessitam para sobreviver a partir dos minerais que absorvem do solo. Ah, totalmente mentirosa essa questão. Vá para o inferno, questão mentirosa. Vamos à alternativa E, que é a que sobrou e provavelmente é verdadeira, né? E rastejam e cavam túneis, graças à contração e distensão coordenada dos músculos de cada segmento do corpo, né? E por que aparece tanto segmento? Porque sempre que fala de minhoca, né, de anelídeo, geralmente fala do segmento, né? O nome anelídeo é por causa de anel, de segmento, né? Então, olha só, as minhocas apresentam vários anéis, vários segmentos. E esses segmentos, esses anéis, têm um nome. Esses anéis chamam metâmeros. Metâmeros. Então pode aparecer segmento, anel ou metâmero na sua prova, né? E essa imagem aqui é uma representação aqui, olha só, das galerias, né, ó, dos túneis que as minhocas cavam, beleza? No solo. Muito importante as minhocas para a vegetação e para um solo saudável. Beleza, gente? Então aqui, opa, já esquecendo, alternativa E para essa questão. Galera, essa questão alguns podem achar que é fácil, né? Realmente ela não é uma questão difícil, tá? Então fica ligado no dia da prova da UEL para vocês procurarem questões fáceis. Não deixem de responder questões fáceis ou perder questões fáceis por falta de tempo, tá? Ficou empacado numa questão? Pula para a próxima, beleza? Respondam primeiro as fáceis. Então, pessoal, para finalizar, vamos resolver o exercício sobre o filo artrópoda, né? Para ser mais específico, mais claro, né? Vamos falar sobre o crescimento desse filo, né? Que é uma questão aí que recorrentemente aparece nos vestibulares, né? Então, olha só. A UFPEL do Rio Grande do Sul certa vez disse: o filo artrópoda reúne mais de 1 milhão de espécies, sendo dividida em 3 subfilos. Crustácea, como exemplo, siri, Quelicerata, né, os quelicerados, como exemplo, a aranha, e Unirâmia, como exemplo, os insetos, né? Unirâmia, pessoal, para quem está se perguntando o que é, Unirâmia são os hexápodas, tá? Ou hexápodas, os hexápodas. Continuando. O mecanismo de crescimento destes animais é bastante diferente, né? Diferenciado dos outros animais, como mostra o gráfico abaixo. Olha só, essa primeira linha aqui, que é uma curva, mostra o crescimento da maioria dos animais, o meu crescimento e o seu crescimento, né? Onde a gente começa crescendo, né? A gente começa crescendo aqui, mas depois de um tempo a gente fica estável, né? O seu pai, a sua mãe não cresce mais, mas provavelmente um priminho seu, um sobrinho seu, cresce ainda, né? Então, é isso que mostra essa primeira curva. Só que os insetos, olha só, eles têm esse crescimento diferenciado aqui que parece uma escada, né? Por que será que o crescimento deles é dessa forma? Vamos entender, né, através do exercício. Vamos lá. Com base nos textos em seus conhecimentos sobre os artrópodes, é correto afirmar que A. O novo exoesqueleto recém-formado do artrópode após a muda, o que é muda, né? Muda, pessoal, é a troca, tá? A troca de esqueleto, de exoesqueleto. Ah, e o que é exoesqueleto? Aqui, ó, exoesqueleto na questão. Exoesqueleto, pessoal, é o esqueleto externo, tá? Que fica fora dos artrópodes, beleza? Eu e você temos um esqueleto dentro do nosso corpício. Já os artrópodes têm um esqueleto para fora. Então a gente chama de exo. Exo é fora. Exoesqueleto, tá? E quando ele vai trocar esse esqueleto, é chamado de muda ou também equidise. Vai aparecer na questão a palavra equidise. Equidise e muda é a mesma coisa, é a troca do exoesqueleto. Vamos lá. O novo exoesqueleto recém-formado do artrópode após a muda é rígido. Mentira, gente, não é rígido, tá? Não é rígido. Então, essa parte aqui é mentirosa. É o quê? É mole, pessoal, tá? Tanto é que os artrópodes que acabam de fazer uma muda, uma equidise, bem
fica bem suscetível a ser predado por um predador, né? Por quê? Porque agora tá facinho de ser comido, porque o exoesqueleto que protege esse animal tá molinho. Mentira, essa aqui. B. O animal retoma o crescimento, né, como mostra ali as etapas 4 e 7, após as equidizes. Aqui tá, retoma o crescimento em 4, aqui está crescendo aqui para cima, é verdade, e aqui em 7 está crescendo aqui também. Beleza, essa parte está certa. Em que o exoesqueleto cresce junto? Não, gente, o exoesqueleto ele não cresce junto. Essa informação é mentirosa, tá? O exoesqueleto não cresce junto, beleza? Ele só fica mais enrijecido ao longo do tempo, tá bom? Porque o exoesqueleto novo, ele é molinho, mas ele não cresce junto. E essa aqui é uma informação falsa. C. Os artrópodes dos 3 subfilos apresentam reprodução interna. Isso é verdade. A maioria, né, dos hexápodas, dos quelicerados, dos crutáceos apresentam uma reprodução interna. Durante a cópula, o macho introduz o pênis na vagina da fêmea e elimina os espermatozoides. Mentira, gente, tá? Mentira. Os crustáceos, né? E, por exemplo, alguns quelicerados, como a aranha, não introduz pênis, né, na vagina da fêmea, tá? Isso aqui, pênis, vagina, né? É uma informação mentirosa, beleza? Tanto é que as aranhas, os machos usam, né? Geralmente os pedipalpos, tá? Os pedipalpos, para poder inocular o espermatozoide na fêmea, tá? Então é mentira isso aqui. D. O sistema digestório dos artrópodes é completo, sendo a digestão intracelular, né? As enzimas que atuam na cavidade intestinal são secretadas pela parede do tubo digestivo e pelos órgãos anexos hepatopâncreas e secos gástricos. Aquela alternativa que você fala, nossa, eu não entendi nada, né? Vamos lá. O suco digestório dos artrópodes, o sistema digestório dos artrópodes é completo, é verdade, tem boquianos, é completo, tá? Sendo a digestão intracelular, né? Sendo a digestão intracelular. Não, pessoal, tá? A digestão é extracelular em sua grande maioria, tá, pessoal? Não é intracelular, beleza? Então, essa informação aqui, ela é falsa, tá? D, tá? Falsa. Não é dentro da célula, mas sim fora da célula, tá bom? E os artrópodes, animais que apresentam apêndices corporais e articulados. Ah, o que é um apêndice, professor? Apêndice, pessoal, são estruturas que ficam fora do seu tronco, né? Olha só, isso aqui é você e você tem um tronco, né? Tá. Só que aí o que você tem? Você tem apêndice, ou seja, o que está fora desse tronco. O seu braço é um apêndice. A sua perna é um apêndice, beleza? Então, o que fica fora do tronco são apêndices, tá? E os artrópodes apresentam apêndices articulados. O que é articulação, professor? É movimento, beleza? Continuando. Os artrópodes, animais que apresentam apêndices corporais articulados, apresentam um exoesqueleto de quitina, né? Ai, professor, o que é exoesqueleto mesmo? É o esqueleto externo. E o que é quitina mesmo, professor? Quitina é um açúcar que forma esse esqueleto externo dos artrópodes, beleza? Tá. Apresenta um exoesqueleto de quitina, o qual se rompe ao longo do dorso do animal. O que é dorso, professor? Dorso é a costinha do bicho, tá? E é verdade, é pela costinha do bicho que se rompe, né? O exoesqueleto, né? Por onde o animal sai para poder crescer. Que o abandona, né? Quem abandona o animal? Cada vez que cresce. É verdade, esse fenômeno é denominado equidise, né? Ou muda, tá, gente? Equidise ou muda. E é mostrado nas etapas 3 e também nas etapas 6, né? Então, olha só. Essa etapa 3 aqui, ó, nessa região do gráfico, né? Ela representa a muda, a equidise, tá? E aqui nessa etapa 6 também, né? Que é essa região aqui do gráfico, também representa uma muda e uma equidise. E é por isso que depois daqui, né? O gráfico sobe. O gráfico sobe. Por quê? Porque ocorreu equidise, ocorreu muda, tá? Ou seja, a troca do exoesqueleto de quitina. Questão correta e
para essa questão. Pessoal, então era isso, beleza? Que eu tinha preparado aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu e fui!